A partir de agora, o canal Celiomar Garcia Esporte Show apresenta a série Meu Nome na História do Bugre. Nosso segundo entrevistado é o goleiro Geosmar Benha, o Gel, nascido em 25 de maio de 1986, na cidade de Vila Velha, estado do Espírito Santo, o capixaba que defendeu o Guarani de Camaquã nas temporadas de 2012 e 2017, atualmente reside em sua cidade natal, onde trabalha com categorias de base. Na surpreendente campanha do Bugre em 2012, o goleiro só ficou de fora da equipe titular em 2 oportunidades. Com apresentação e produção de Celiomar Garcia, orgulhosamente passamos a apresentar o segundo capítulo da série Meu Nome na História do Bugre. Dando sequência à série Meu Nome na História do Bugre, o canal Celiomar Garcia Esporte Show tem o prazer de receber o goleiro Geosmar Benha, o Gel, que vai nos contar um pouco da sua passagem pelo Guarani de Camaquã. Seja bem-vindo ao canal, Gel, e neste primeiro momento já gostaria que tu falasse para os torcedores, relembrando como foi a sua chegada ao Bugre e as suas primeiras impressões em relação ao clube. Fala, Salim. Boa noite, beleza? Satisfação imensa estar participando do teu programa. Cara, a minha chegada a Camaquã foi através do César Gaúcho, que conhecia o Fabiano, né, o Maninho, nosso treinador na época. Então eu estava vindo do futebol alemão, né? Tinha ficado 4 anos. Aí logo quando eu cheguei de viagem houve esse contato. Aí até na época a gente entrou em contato, acertou as coisas, né? E eu parti para Camaquã. E a primeira impressão quando eu cheguei no Guarani foi boa, foi uma impressão assim que daria tudo certo, né, naquele ano, né? Por mais que antes de eu ir para Camaquã, a gente pesquisou, né, na internet, sabia que era um clube do interior, que não tinha na época assim tanta tradição, né, que seria, acho que eu sou o 2º ou 3º ano no futebol profissional, mas eu fui assim bem tranquilo, bem consciente que estava retornando ao futebol brasileiro assim com a ideia de me destacar junto com a equipe automaticamente, né? E conseguir voltar a clube grande, né? Foi o que eu fiz a minha vida inteira, né? Joguei no Internacional, joguei no Vasco da Gama, eu tive um acesso em São Paulo, né? No Guaratinguetá, onde a gente teve acesso da divisão de acesso para a principal divisão do Campeonato Paulista. Então, quando eu fui para o futebol alemão, eu meio que foi mais pela questão financeira, né? Que naquele momento a proposta foi muito boa, né? Então, quando a gente pintou a oportunidade de ir para o Guarani de Camaquã, não pensei 2 vezes. E aconteceu tudo o que aconteceu, né? Nossa campanha aí, por causa de um ponto, né? A gente não conseguiu ter o acesso, mas está marcado na história aí do clube. Bom, feitas as apresentações iniciais, Gel, eu gostaria que tu relembrasse para nós como foi aquele início de campanha em 2012, no momento mágico em que o Guarani viveu no futebol profissional, falar sobre a primeira fase daquela divisão de acesso de 2012. Então, Savinho, aquele início de campeonato foi meio complicado, né? A gente estreou contra o 14 de julho, né? Empatamos 0-0, aí empatamos com o São Paulo de Rio Grande em casa, aí jogamos lá contra o Inter de Santa Maria, né? A gente estava perdendo acho que até os 47, 48 do segundo tempo, aí a gente perdeu um pênalti, se não me engano acho que foi o Dudu perdeu o pênalti, né? E fomos pressionados lá já contra o Farroupilha, né? A gente saiu ganhando com o gol do Clayton de falta, né?
tomamos a virada e no finalzinho do jogo a gente empatou, né? Aí quando você acha que a gente vai levar aquele pontinho para Camaquã, que era muito importante, né, pela circunstância do jogo, aí teve aquele pênalti lá que o juiz marcou, acho que aos 48, e eu, graças a Deus, pude ajudar fazendo a defesa. A partir daquele momento ali, a gente emplacou acho que 6 ou 7 vitórias. A gente ganhou o Rio Pardense, a gente ganhou o Rio Grandense lá em Santa Maria, que daquele campeonato, acho que foi o melhor jogo que eu fiz, disparado, melhor jogo. Depois nós ganhamos o Brasil de Pelotas, lá em Camaquã, né, no nosso estádio. Depois a gente venceu o Rio Grande em casa. Depois vencemos o Venâncio 5-0, né, que foi até o jogo da Páscoa. E depois nós vencemos lá no campo deles, acho que foi 4-1. Então ali a gente emplacou 6, 7 vitórias ali. Foi onde o time ganhou corpo dentro do campeonato, né? Então isso aí foi importante. E mesmo assim, ainda depois dessas vitórias todas, a gente deu uma oscilada ainda. A gente ficou acho que 2, 3 jogos sem vencer, mas a gente era líder do campeonato e tinha a famosa gordura, né? E a gente conseguiu ainda no final da primeira fase, a gente conseguiu mais umas 2, 3 vitórias e com moral para a segunda fase. E relacionada à fase seguinte, Gel, o que de mais memorável vem na tua lembrança em relação àquele 2012? O que tu consegue lembrar para os torcedores e destacar como importante naquela campanha? Então, Celinho, assim, para algumas pessoas poderia ser surpresa, né? Mas nós ali do clube, nós jogadores, comissão, a gente não estava surpreso. A gente começou a trabalhar desde janeiro, né? Na pré-temporada, a gente fez uma baita na pré-temporada, né? Então a gente sabia que a gente estava ali por mérito. E nessa segunda fase a gente começou mal também, né? A gente começou perdendo para o Santo Ângelo, mas depois a gente conseguiu a vitória contra o Inter de Santa Maria, né? Que foi o jogo que o Valdir fez, só faltou fazer chover, né? Lá no nosso estádio, né? Então teve o jogo também contra o Farroupilha, né? A gente ganhou em casa, empatou lá. E teve aquele jogo memorável, né, contra o Sportivo, que até hoje eu não sei como que eu consegui pegar aquele pênalti aos 49 do segundo tempo. E a partir daquele momento ali, a gente tinha certeza absoluta que a gente ia classificar para o quadrangular. Porque a nossa equipe estava muito focada dentro da competição, a gente sabia o que a gente queria. Por mais que dava para a gente perceber que alguns clubes não respeitavam, né? Achavam que a gente estava ali de paraquedas. E a gente mesmo sabia que a gente não estava ali de paraquedas, né? A gente estava muito focado, determinado. A gente sabia o que a gente queria dentro da competição. E foi comprovado isso, né? A gente chegou no quadrangular. Aí foi aquela festa bonita lá na cidade, né? Onde a gente andou de bombeiro. Eu tô com dor no joelho até agora, que eu tava com a bandeira do clube. Eu rodei a cidade inteira com a bandeira, né? Mas foi válido. É um momento único, né, na vida do clube, né? Classificar para um quadrangular não é fácil, né? Mas a gente batalhou para isso, para chegar nesse momento e usufruir. Então foi muito válido tudo que a gente passou. Então a equipe toda ficou de parabéns pelo momento que a gente proporcionou, não só para a gente do clube, mas sim para toda a cidade, toda a população de Camaquã. E relacionado a outras fases, Gel, o que tu destacaria como momentos bons e momentos de dificuldades naquela campanha? Então, Salim, nós, jogadores, comissão, diretoria, já tinha na cabeça que a gente já estava fazendo história, né, no clube, por ter classificado o quadrangular final, né? Mas não queria parar por ali, né? A gente tinha todas as condições
mesmo sabendo da tradição de Passo Fundo, esportivo, União, né? E aquela semana foi uma semana muito diferente, não só no clube, mas em toda a cidade. A cidade estava agitada, só esperando por esse jogo, né? Pela estreia do quadrangular, né? E, e nós jogadores fizemos um pacto, né, junto com a comissão, diretoria, que se a gente vencesse os 3 jogos em casa a gente conseguiu acesso. Então a gente fez esse pacto, né? E eu lembro como se fosse hoje. Nosso presidente, né? Gustavo Ferrão, o famoso Banana, né? Ele chegou no vestiário e comentou com a gente: a gente não pode perder esse jogo. Por causa do que a torcida está fazendo lá fora, é um show. O estádio estava completamente cheio, tinha gente na árvore, tinha gente na tela, tinha gente em tudo quanto é lugar. E ele comentou que tinha muita gente do lado de fora que não pôde entrar, porque aquele momento era um momento único, não só para nós atletas, né, mas para a torcida, né, para a cidade. E aquele jogo ali, eu costumo dizer para os meninos ali que foi o divisor de águas, né? Porque a gente saiu perdendo, conseguimos aquela virada, né, com o gol do Matão de cabeça e o gol do Carlinhos de pênalti. E a gente já estava comemorando, né? Nós tomamos um gol, acho que de novo com 47, 48, né? Do segundo tempo. Eu lembro no vestiário a tristeza, nós jogadores, né? A comissão e a diretoria, mas só que a gente sabia que tinha que levantar a cabeça, né? Porque a gente já tinha um jogo na quarta-feira contra o Esportivo e nós, Esportivo, virou meio que um clássico, né? Porque na segunda fase nós fizemos 2 jogos contra eles e a gente não perdeu. E, e o treinador, né, o Luiz Carlos, né, o Vink, ele deu algumas entrevistas que foi muito infeliz, né? E aquilo nos motivou. Então, infelizmente a gente perdeu o jogo lá, né? Mas a gente, graças a Deus, conseguiu vencer o Passo Fundo, que foi aquele jogo que ia ser 11 horas, o jogo foi para 3 horas da tarde, aquela confusão louca, né? Mas no final deu tudo certo. E depois desse jogo, eu já tinha acordado já com a diretoria e com a comissão que eu ia para casa, porque eu estava com problema de saúde, né, da minha mãe, né? Minha mãe estava muito doente e nessa época eu tinha até 2 cartões, né? E eu lembro como se fosse hoje, o Maninho falou: pode tomar o cartão, pode tomar o terceiro. E só que pelas nossas contas eu estaria suspenso, né? Só que na semana do jogo do Passo Fundo da volta, eu tinha condições de jogar. Porque eu não tinha 2 cartões, eu tinha um, né? Então eu tinha tomado o segundo. Mas aí já era quinta-feira quando a gente ficou sabendo, né? Mas aí eu conversei com a comissão e optei em ficar e retornar no domingo, depois do jogo Passo Fundo, onde a gente conseguiu, acho que a gente empatou, né? 1-1. E teve o jogo contra o Esportivo, que seria o jogo do divisor de águas, né, também, né? Então, aquele jogo nós perdemos de 2-0. Nossa equipe não foi bem, mas a gente tinha o último jogo lá contra o União Frederiquense, que a gente sabia que a gente tinha condições de vencer o jogo e tinha que torcer lá pro Esportivo, né? Mas na nossa cabeça a gente tinha certeza que o Esportivo não ia fazer o que fez, né? Mas futebol tem essas coisas, né? Mas serviu de lição, né, aquele campeonato. Então, assim, de tristeza, com certeza, foi aquela volta lá de União Frederiquense. Lá de Frederico Westphalen, aquela volta, aquela viagem longa foi complicado. A gente retornar, que a gente ficou 45 minutos na primeira divisão, né? E com certeza, assim, de alegria, cara, assim, momento único, foi
as nossas vitórias, a família que a gente criou ali, que a gente construiu, não só nós atletas, junto com a comissão, com o Jorginho, com o Fabiano, com o Marcão, com o Chico, com o Felipe, a tia Fátima, o senhor Hernanes, todo mundo, o Fabrício, o Gustavo. Então, assim, cara, assim, ó, eu tenho muita saudade daquela equipe. Então, o Guarani, assim, eu costumo dizer até para minha família, para minha esposa, para o meu pessoal, que foi o melhor momento da minha vida profissional. Agora eu gostaria que tu relembrasse para os torcedores quais foram os momentos mais críticos que tu atravessou no clube e quais os momentos que te marcaram nessa tua passagem pelo Guarani de Camaquã. Então, Celinho, com certeza o momento mais difícil foi a minha contusão. Véspera do jogo contra o Rio Grande, na primeira fase, eu e o Clyde no rachão, a canela dele bateu no meu joelho. Então eu achei que tinha sido uma coisa simples, mas depois, quando eu fui operar o meu joelho, que foi logo depois que acabou o campeonato, o doutor falou que eu joguei durante 4 meses com a patela quebrada e eu não sabia. Eu tinha que fazer tratamento praticamente todos os dias, com gelo, né? E antes dos jogos eu tinha que tomar injeção, às vezes na semana do jogo até tomar 2, para poder aguentar o jogo. Porque quando meu sangue esquentava eu não sentia nada, mas pós-jogo ou pós-treino eu sentia muita dor, né? Mas foi válido, valeu por tudo, né? Pra gente ter chego no quadrangular final, né? Aí depois que acabou a divisão de acesso, que eu fiquei pro segundo semestre no clube pra Copinha, eu fiz a cirurgia, né? E daí não pude jogar. Eu voltei, faltava acho 2 rodadas para acabar a primeira fase da Copinha. E com certeza assim, um momento único que eu até comento com a minha família, a minha esposa, com pessoas próximas, foi a nossa classificação, né? Quando o juiz apitou ao final do nosso jogo contra o Santo Ângelo, que entrou a comissão toda, entrou a diretoria toda, torcedor, que a gente fez oração ali no meio campo, né? Onde, aí eu peguei a bandeira, rodei o campo inteiro, subi ali na Casa Mata, tava ali os torcedores, nenhum torcedor tinha saído de dentro do estádio, né? Mesmo depois do apito do árbitro. Aí também foi a questão do bombeiro, né? A gente ter passeado na cidade, então isso é um momento que está marcado não só na minha vida, né? Como de todos os atletas, membros da comissão, diretoria, né? Que estava ali naquele ano. Cara, assim também eu fiquei bem chateado, foi com a minha volta agora em 2017. Eu estava parado mais ou menos, tinha uns 7, 8 meses. E vendo o clube naquela situação que se encontrava, né? Porque em 2013 teve o rebaixamento, né? E no dia do rebaixamento, eu estava dentro do clube. Tava vendo o jogo com o Caru, que é um amigaço que eu tenho até hoje, né? A gente tava ali na arquibancada vendo o jogo. Cara, assim, eu não fazia parte daquele grupo, mas ao mesmo tempo acho que eu sofri assim, mais que até próprios jogadores que estavam lá dentro, né? Porque ver o Guarani caindo para a terceira divisão para mim foi muito triste. Por mais que eu estava jogando em outro estado e tinha acabado o campeonato e eu passei em Camaquã, então ver o clube naquela situação, depois daquele ano fantástico que a gente teve em 2012, ver o clube caindo assim, eu fiquei bem chateado mesmo. Então a minha volta em 2017 não foi como eu esperava, né? Que era a gente fazer uma boa campanha e botar o Guarani, né, no mínimo na divisão de acesso, né?
mas não deu certo, né? Mas serviu de lição e a partir daquele momento ali o clube não está tendo mais futebol profissional, né? Mas está começando certo agora, com a base, né? Ali com o Japa, com o pessoal todo, né? Nosso presidente agora, o Marquinho, né? Que consiga dar continuidade e possa voltar o Guarani nos seus melhores anos, nas suas melhores fases, porque o Guarani não pode passar por isso que está passando, está numa terceira divisão do futebol gaúcho. Então eu hoje estou aqui na minha cidade, né, longe, mas os parentes da minha esposa, o meu filho nasceu em Camaquã, então eu me considero já um cidadão de Camaquã e mesmo longe eu estou torcendo que o clube volte, mas volte da forma certa, né? Que é com a categoria de base, depois com um sub-20, um sub-23, para depois pensar no profissional. Tô longe, mas eu tô na torcida. Na tua opinião, as pessoas que estiveram à frente do Bugre, trabalhando fora das quatro linhas, ou seja, os dirigentes do Guarani, qual papel tiveram de positivo ou de negativo na campanha vitoriosa do Bugre? Celinho, assim, cara, o que eu tenho falado da diretoria, cara, é só agradecer. Primeiro, porque confiava no meu futebol, entendeu? E, pô, eu sou do Espírito Santo, cara. Por mais que eu joguei no Inter durante 2 anos, os caras não me conheciam, né? Então, assim, só agradecer o fato de ter confiado em mim, né? E, cara, assim, ó, eu joguei em bastante clube, cara. Eu peguei cada diretoria, assim, complicado, mas graças a Deus nunca tive problema, assim, de ter que colocar em justiça, nada disso. Mas eu vou te falar, o que o Gustavo e o Fabrício, cara, fizeram ali com a gente ia pro campo tranquilo, tranquilo, porque os caras deram condição pra gente. Pô, a gente almoçava bem, a gente jantava bem, a gente tinha uma casa muito boa, entendeu? Então a gente só tinha que se preocupar em jogar e treinar, cara. A gente tinha o respaldo todinho da diretoria, cara. Então, assim, eles foram muito homem mesmo. Até na questão da minha cirurgia, cara, depois do campeonato. Não me deixou faltar nada, 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 nada. Todo dia 10 estava certinho o pagamento, entendeu? Questão de remédio, essas coisas assim. Cara, essa diretoria assim, ó, fora de sério. E em 2013, eu não fiquei porque eu não quis. O Fabrício me fez proposta, o Gustavo me fez proposta para renovar, depois que acabou a copinha, que eu vim para minha casa em dezembro. E eles me fizeram a proposta, eu vi que eu tinha que procurar uma coisa assim que tinha que já pensar em fazer a minha questão financeira. Por mais que quando eu fui para fora do país eu consegui, o Guarani meio que abriu as portas para mim. Então eu agradeço muito, muito mesmo. Mas quando eu fui para o Mato Grosso, o Fabrício me fez a proposta de novo para não poder voltar. Mas aí o clube não quis me liberar, né? Mas eu quase retornei naquele ano, né? Eu acho que até conversei com você na época. Mas assim, eu só tenho a agradecer mesmo a diretoria, cara. E para você ter ideia, o Fabrício é meu amigo até hoje. O Fabrício, a esposa dele, o filho dele, o Felipe. Então toda vez que eu vou em Camaquã, agora eu vou mais com frequência, né? Por causa que a minha esposa é daí, o meu filho também é daí, né? E toda a família dela é daí. Então eu sempre que posso, passo lá, converso com ele, vejo o Banana também, né? Às vezes passo lá na loja, dou um abraço. Então que são pessoas diferentes, cara. São pessoas assim que se tivesse no futebol, com certeza o clube ia estar numa condição melhor que está hoje. Não que o Marquinho não está fazendo melhor para o clube, mas são pessoas sérias, cara.
Igual o Marquinhos. O Marquinhos também é um cara muito sério. O Marquinhos também estava por trás, né, naquela nossa campanha lá de 2012, né? Então o clube está precisando de pessoas assim, como o Fabrício, como o Gustavo, como o Marquinhos. E então assim o importante é o clube voltar. O Gel passou, o Gustavo passou, o Cláudio passou, o Carlinhos passou, a esquerda passou, né? O Fabiano passou, mas o clube continua. Então eles estão fazendo o processo certo, né? Que é começar da base, e eu tenho certeza absoluta que já já o nosso Bugrão tá de volta aí a nossa, no mínimo, divisão de acesso, né? E tá brigando aí pelo acesso da primeira divisão, porque condições tem. Basta ter pessoas como o Fabrício, como o Marquinhos, como o Banana, para dar continuidade no clube. Todos nós sabemos que não é muito normal um treinador de equipe pequena, como é a do Guarani, se manter por muito tempo no cargo. E o Fabiano Dait conseguiu ter uma permanência, e uma permanência trazendo resultados. Mas qual a real importância do Fabiano na campanha de 2012, dentro e fora das quatro linhas? Assim, ó, eu nunca tinha trabalhado com o Fabiano, né, o Maninho. Cara, assim, ó, esse cara, ele é fora da curva. Porque esse cara, ele é obcecado por estudar, por treinar. Ele costuma, cara, ele é um cara que cobra muito. E nos dias de hoje, cara, é difícil ter treinador assim, com essa personalidade que ele tem, com essa gana. Então, todo esse sucesso que ele está tendo aí no futebol gaúcho, que esse acesso que ele teve, essas campanhas boas que ele fez aí ao longo do tempo, depois que ele saiu do Guarani, né? Então, esse cara assim, não só ele, né? Como o Jorge, como o Chico, o Marcão, o Felipe estava lá na comissão, né? Então, assim, eu mesmo de longe torço muito pelo sucesso dele, porque eu vou te falar, cara, esse cara, assim, desde o meu dia que eu tive contato com ele, eu vi que ele seria um treinador top, porque ele sabe tudo do futebol, tudo. Ele simplesmente, se a gente for jogar contra o Esportivo, a gente já sabia a característica do atacante, se puxava para a direita, se puxava para a esquerda. Ele dava tudo mastigado para nós atletas, então ficava mais fácil. Mas assim, um momento que eu lembro assim como se fosse hoje, é quando ele, na preleção, ele colocou a foto do filho dele. Cara, assim, aquilo ali foi hoje, eu que sou pai, né? Cara, você chega a arrepiar, cara, porque esse cara, ele não é só treinador, cara, ele é um paizão, porque cada preleção dele, assim, é uma preleção diferente, cara. Ele, às vezes, na preleção, ele não falava nem de esquema tático, cara, ele simplesmente motivava a gente já tinha a nossa motivação, né? Mas esse cara conseguia tirar uma coisa da gente, assim, que eu, com os treinadores que eu tive, poucos treinadores conseguiram fazer o que ele fez. Então eu boto ele assim no top 3 dos treinadores que eu tive, assim. Foi um cara que eu aprendi muito, ele hoje tudo que eu entendo assim de esquema, de tática, eu agradeço a ele, porque não só a questão de treinamento de goleiro, né? Eu aprendi muito, porque eu sempre fui um cara assim que gostei de estudar, então esse cara assim, ó, Fabiano, não tem palavras assim, e eu só tenho a agradecer. Pô, eu tive um privilégio de trabalhar com ele e tô torcendo muito por ele, porque esse cara aí é nota 1000, então por isso que a gente fez aquela campanha toda em 2012, né? Para você, Gel, no seu sentimento, o que ficou daquela eliminação lá em Frederico Westphalen, apesar de ter vencido o jogo por 2-1,
o que o Gel tirou de lição e o que ele levou de aprendizado de tudo que aconteceu, resultado positivo em Frederico e até então, até que se prove o contrário, aquela marmelada que aconteceu lá em Bento Gonçalves entre Esportivo e Passo Fundo. Então, Celinho, cara, quando saiu os 4 classificados ali, até a gente comentou que a gente tem que fazer algo diferente, não só vencer os jogos, né? Porque tinha certeza que a federação não ia deixar a gente subir. Eles iam inventar alguma coisa. Não tenha dúvida disso. Porque para eles seria mais cômodo o Esportivo subir, o União subir, o Passo Fundo subir, né? Do que o Guarani, né? Mas nós provamos dentro de campo que a gente tinha condições de subir, né? Fizemos a nossa parte. Por mais que a gente empatou com o União em casa, perdeu os 2 jogos para o Esportivo, mas a gente foi lá no campo do União, lá em Frederico Westphalen, ganhamos o jogo e não subimos porque não deixaram. Porque eu tenho certeza absoluta que o Esportivo não quis empatar o jogo ou vencer o jogo. Porque da forma que tomou um gol de escanteio com um peixinho dentro da pequena área, eu nunca vi isso. Mas nunca vi isso mesmo. E queira ou não, né? Criou uma rivalidade nós esportivos, né? Até pelo que o Luiz Carlos falava, né? O Luiz Carlos Vinck falava muita besteira. Então era certo que eles iam fazer isso. Mas de lição assim que eu tiro foi que a gente criou uma família, comprovado que a gente se fala até hoje, não só nós jogadores, como diretoria, comissão, né? Então, assim, a minha maior lição foi essa, de que a gente tinha condições de subir, mas não deixava a gente subir. Então, esse grupo provou que poderia ser só extracampo mesmo para tirar esse acesso nosso. Bom, agora quero falar de algo pessoal. Em relação ao torcedor do Guarani de Camaquã, gostaria que tu abrisse teu coração agora e falasse sobre esse sentimento. Então, Celinho, cara, eu só tenho que agradecer. Só tenho que agradecer a essa torcida, a esse povo daí de Camaquã, porque eles me receberam muito bem quando eu cheguei na cidade. E então, assim, eu precisava desse carinho, porque como eu vim de fora do país, então, cara, eu sentia falta disso, desse calor humano, né? Então, quando eu cheguei na cidade, eu fui muito bem recebido mesmo. Então, assim, até mesmo quando a gente ia para almoçar ou dar uma volta no centro, o pessoal sempre parava, conversava, falava que ia nos jogos, né? E mesmo naquele momento difícil aí da competição, aí a gente ficou sem vencer, eles sempre nos apoiavam, entendeu? Futebol, você sabe como é que é, né? Hoje você é ídolo, amanhã você não vale nada, mas eles sempre nos apoiaram, né? Então, o que a gente tinha que fazer mesmo era só se doar dentro das partidas para poder conseguir as vitórias e deixar o povo, a torcida feliz, né? Mas hoje eu me considero mais cidadão de Camaquã que propriamente da minha cidade, né? Porque eu sou mais reconhecido aí que propriamente aqui. Então eu sempre quando vou aí, eu sempre que posso, é difícil, né? Que a vida que a gente leva hoje, hoje eu estou aqui morando no Espírito Santo, né? Tenho meus projetos profissionais, né? Então, às vezes a gente fica bastante tempo sem ir aí, né? Então, assim, sempre que pode a gente tenta até mesmo ver todo mundo, conversar com todo mundo, porque eu tenho muitos amigos, né? Tenho muitos amigos aí. Eu tenho mais amigos aí que provavelmente aqui na minha cidade. Mas eu aproveitar o espaço aí, mandar um abraço para todo mundo aí de Camaquã, torcida, né? Que a gente sente falta. Aquelas quarta-feiras, 15 horas, né?
aqueles domingo de manhã, às 11 ali, né? A torcida gritando o nome, a gente sente falta disso. Então, forte abraço para toda a nossa torcida do Bugrão e torcer que o nosso Bugrão volta a disputar campeonato, porque a gente sabe que a cidade respira futebol, gosta de esporte, né? Prova tá aí do campeonato do Praiano, Cristal, né? Os campeonatos aí da região que tem. Então a gente sabe que tem muitos bons jogadores aí na Redondeza e que o clube consiga retornar logo às atividades, né? Futebol profissional para a gente ver o nosso Bugre novamente disputando o campeonato. E depois que tu deixastes o Bugre, por onde andou o Gel, o que fez e o que faz no momento? Então, Celinho, depois que eu saí do Guarani em 2012, em 2013 eu fui para o misto de Três Lagoas, né, disputar a primeira divisão. Acabou meu contrato. Eu fui para o Guarani de Bagé, disputar a terceirona, né? Saí do Guarani de Bagé em 2014, eu retornei para o misto. Acabou o campeonato lá em Mato Grosso do Sul. Eu fui para Quirinópolis, em Goiás, até o Paraíba estava lá, né? A gente foi disputar a segunda de Goiânia, onde a gente teve o acesso. Eu saí na metade do campeonato, mas o Paraíba continuou. 2015, retornei para o misto de Três Lagoas de novo, né? E logo em seguida eu vim para o Santa Cruz, aqui do Rio Grande do Sul, até onde estava o nosso amigo Ivan Lima, o Ivan Lima de Santa Cruz, né? Depois que acabou lá em Santa Cruz, aonde eu não fui bem, aquele ano de 2015 eu costumo dizer que foi o pior ano da minha carreira profissional. Não deu nada certo, até porque a gente não se preparou da forma que tinha que se preparar, né? Mas depois que acabou lá no Santa Cruz, eu vim para minha cidade, disputando a segunda divisão do time onde eu comecei, né? No Tupi. E logo em seguida eu resolvi que futebol eu já estava dando já, né, para mim. Mas ainda em 2016 aí eu não joguei, uma escolha minha, e retornei para o Sul, fui morar em Canoas, e conversando com o Rogério Calçado, que da época era o presidente, né, do clube, ele me fez o convite se eu queria retornar ao clube. A gente conversou, acertou, né? E eu retornei para o Guarani em 2017. Só que não foi da forma que eu queria, né? A gente não conseguiu ter êxito na competição, que era o acesso para a divisão de acesso. Então, a partir dali eu comecei a planejar outras coisas para minha vida. Eu fiz curso de árbitro, né? E em seguida eu retornei para cá, para minha cidade, até por um problema de família, né? A questão da minha avó está precisando de cuidados, então eu retornei, mas mesmo assim eu não retornei para jogar. Aí teve a proposta desse time que eu comecei aqui na minha cidade, que é o Tupi, né? Como treinador de goleiro, nesse primeiro semestre, 2018. Aí no segundo semestre o presidente me fez o convite para jogar novamente. Então, como eu estava parado, né, muito tempo, então eu aceitei o desafio. Jogamos, né, a copinha daquele ano. E ano passado, 2019, eu disputei o Campeonato Capixaba, né? Mas aí eu disputei 2, 3 jogos, porque eu já tinha recebido um convite no ano de 2018 para ser treinador de goleiros do
clube chamado Aster Brasil, que é um clube de formação de atletas, com a categoria sub-15 e sub-17. E nesse intervalo do Aster Brasil pintou o convite da Escolinha do Grêmio, que tem uma filial aqui no estado. Então eu resolvi parar de jogar futebol profissional e comecei a investir na minha carreira de treinador de goleiro. E até hoje, graças a Deus, já vai fazer quase 2 anos que eu estou no Aster, né? E no Grêmio tem um ano e 4 meses. Então a gente está fazendo um trabalho bacana lá na escolinha, né? Onde a nossa escolinha trabalha com alto rendimento. Onde a gente tem jogadores em vários lugares do Brasil, né? Jogadores com Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Corinthians, né? Então a gente está com esse projeto hoje aqui no nosso estado e a gente pretende, quem sabe, futuramente, a gente fazer esse projeto até mesmo aí em Camaquã, porque a gente tem, como eu disse, né, tem muito bons jogadores para a gente poder fazer essa ponte, né, de abrir uma escolinha aí, mas isso é um projeto a longo prazo, é uma coisa que eu penso futuramente. O canal Celeomar Garcia Esporte Show agradece a tua participação e deixa nesse momento o espaço aberto para que traga as considerações finais. Mais uma vez, dando um muito obrigado mesmo por ter participado da série Meu Nome na História do Bugre. Tudo contigo, Gel. Então, Samir, eu agradeço aí o espaço que você sempre nos deu, né? Para poder falar um pouco não só de futebol, como da nossa vida, né? Então eu te agradeço aí, você é um cara que não é só repórter, mas sim um amigo que a gente fez durante esse tempo que a gente esteve presente aí. É um cara que sempre esteve junto com a gente nos momentos bons, nos momentos ruins. Então eu te agradeço aí, cara, por fundo do coração aí, por tudo que você fez pela gente. E, cara, assim, ó, a gente tem muita história para contar, né? Sabe que deixar a gente falar, a gente vai falar o dia inteiro, mas o que a gente tem que... É só te agradecer aí, mandar um abraço aí também pro Bagé, pro Alex, por todos que cobria lá o nosso dia a dia do treinamento, os jogos, né? Então a gente tá aí para te agradecer mais uma vez, cara, porque você não é só repórter, cara, você é um baita amigo que eu fiz no futebol, entendeu? Então, cara, assim, eu fico muito feliz de ter a sua amizade hoje, não só como repórter, né, como eu disse, mas assim como amigo mesmo, de a gente conversar, de eu ir em Camaquã, te dar um abraço, a gente conversar, não só futebol, a gente conversar da vida, né? Porque o bom do futebol é isso, porque a gente faz amizade para a vida inteira. Então, eu só tenho que, mais uma vez, te agradecer. Sabe que quando precisar, aí a gente está junto. E, mais uma vez, aí, muito obrigado mesmo pelo espaço. Sabe que sempre quando precisar, pode contar. E mandar um abraço aí para o pessoal aí de Camaquã, né? Que sempre me apoiou. Agradecer também a todos aí da diretoria, nós atletas, beleza? Forte abraço, fica com Deus. Fala com o tio Savinho, filho. Savinho, tava doido para participar aqui da entrevista, né, cara? Esse aqui é o João Gabriel, é o meu príncipe. É por ele que eu luto hoje, né, cada dia, beleza? Forte abraço, fica com Deus, tamo junto. Fala, filho, tamo junto, Savinho? Tamo junto, Fala, é nóis. Nós. Valeu, fica com Deus. Eu fico com Deus.
Manda abraço. Tchau, Saminho. Passarinho. Tamo junto. Tamo junto. É nóis, Bugrão.